ontem foi o River Plate. Eu sou bonito. Eita, 3-0. O Galo não foi econômico, partiu pra cima, teve gol anulado e teve Daverson naquela noite inspirada. Salve massa atleticana, grande vitória do Galo, 3-0 pra cima do River Plate, nos dá uma grande vantagem pra decidir lá no Monumental na semana que vem contra o River, na sua casa cheia, mais de 80 mil pessoas. Os caras devem estar muito mordidos com o Galo, porque os caras tomaram um sapé com um vareio de bola que o Devinho fez com esses caras, galera. Os caras devem estar muito pé da vida. E é isso, vamos conferir aqui um trecho do Jogo Aberto com a repercussão da grande atuação da vitória do Galo. O Galo encaminha muito essa classificação, agora tem que manter a humildade, os pés no chão, jogar com a mesma seriedade para chegar lá, e um empatezinho da Galo tá ótimo. Mas é isso, galera, vamos conferir que agora o que rolou no programa, as imagens são do Jogo Aberto, também vou deixar na sequência um trecho da ESPN, os links estarão aqui na descrição do vídeo como créditos, galera. Bora conferir, se inscreva, deixa o like e aqui é Galo. Dedê, quem dançou ontem foi o River Plate. Eu sou bonito. Eita, 3-0. O Galo não foi econômico, partiu pra cima, teve gol anulado e teve Daverson naquela noite inspirada, fazendo 2 gols, dando assistência pro Paulinho, sendo o grande nome da partida. E o Galo, não dá pra dizer que já tá na final, mas tá quase lá, hein? Quase lá. O caminho tá muito bem construído até agora. E a gente vai contar mais essa história. A Arena MRV estava mágica na noite de Aquele ontem. ambiente, com aquele ambiente. O Galo ganhou mais uma vez. Com a Arena MRV lotada, o Galo recebeu o River Plate no primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores para um duelo de gigantes. Aos 22 minutos, lançamento de Lianco para Hulk. Ele tromba com o zagueiro e a bola sobra para Daverson. Com muita frieza, ele dribla Armani e faz um golaço. 1 para o Galo, 0 para o River Plate. Mesmo com o placar adverso, o River é valente e não se entrega. E continua em busca do gol de empate. Mas quem amplia é o Galo. Daverson, com o pé esquerdo, faz o segundo dele e do Galo na partida. Ele bate cruzado, a bola acerta a trave e a bola morre no fundo das redes. O Galo segue pressionando e Paulinho também deixa o dele. A gente foi vertical bastante quando a gente roubava as bolas, e isso nos ajudou bastante num jogo como contra o River Plate, uma equipe muito tradicional para poder buscar a vaga na final. Final de partida, Galo 3, River Plate 0. Fico muito feliz por ter feito 2 gols. Eu deixo, não joga sozinho, eu dependo dos meus companheiros para poder estar fazendo gol, estar me destacando. Sabemos que o River Plate é uma grande equipe, né? Eles conhecem essa competição, né? Jogando na sua casa vai ser um jogo difícil. Sabemos que eles têm a sua torcida, né? Eles vão lutar até o final. A gente tem que ter muita humildade, pé no chão, sabendo que ainda não tem nada ganho ainda. Temos mais um jogo. 90 minutos dos 180 já foram inscritos na história do Galo na Libertadores, a principal aqui da Arena MRV. Agora o time viaja para a Argentina com a vantagem de 3 gols. O primeiro jogo, ainda queda um jogo mais, então sí el nivel y el deseo de competir y intentar neutralizar un gran equipo e intentar atacar, eso la verdad que lo han hecho muy bien. Copa Libertadores, equipos muy buenos, te exigen jugar de esta manera. No fuimos el equipo duro que queríamos ser y eso el rival lo vio y lo aprovechó. Como a gente fica antes dos jogos sempre pensando naquilo que já conhecemos, que está consolidado em números, história. O Gallardo volta para o River, ainda não tem aquele domínio de outros tempos, porque o River, comandado por ele, em algum momento era o grande time da América do Sul, não só na camisa, no peso, mas também nos resultados, nas conquistas. E ontem o Galo não tomou conhecimento do time argentino. O Gallardo olhava atônito, porque ele não conseguia entender o que estava acontecendo.
gol anulado, 2 gols do Daverson, gol do Paulinho com assistência do Daverson, Hulk se movimentando, Scarpa. Ele surpreendeu. Ontem eu te perguntava se você achava até que ele ia começar e você pensava, olha, acho que ele vai ser um pouco mais comedido, só que ele surpreendeu a todos, não somente a você, porque ele realmente tomou uma decisão, tirou o Otávio, que fez aquele pênalti no jogo do Vasco, e a gente falava, olha, pode ser que ele repita aquele time, mas aquele time não jogou bem contra o Vasco. Então, eu acho que essa grande vitória começa pelo Milito, pelas escolhas. Loirão, se dá errado, né? Falando, botou o time muito ofensivo. Se jogou. Correu risco, se jogou. Não lembrou que tinha o jogo de volta. Porque essa situação de jogar dois jogos, agora tem que tirar o chapéu, porque ele teve personalidade em colocar o time pra frente, sabendo da responsabilidade de fazer um resultado expressivo no primeiro jogo, porque decidir na casa do River sempre é muito difícil. Então, me surpreendeu sim a escalação, o Scarpa fazendo um trabalho tático, assim, impressionante. O Paulinho, assim como no jogo contra o Vasco, que o Hulk não foi bem, o Paulinho estava se movimentando, mas tecnicamente não estava acontecendo. Vai lá e faz o gol, que praticamente decreta, né? Porque 3-0, Loirão, por mais que você jogue no campo do adversário, e a gente vê que o River não é o River daquele bom tempo de Galhardo, o Galo tem condições sim de dar esse passo para a final, e a gente está vendo a imagem do protagonista. Me surpreende a escalação do Daverson, até esperava num segundo tempo justamente pela questão da estatura, da presença dele de área, desestabilizar o time argentino, mas ele foi protagonista sim com letra maiúsculas, porque ele jogou muita bola, ele participou do jogo, não só da assistência, mas dos 2 gols. O gol anulado, na minha opinião, corretamente, estava muito à frente, mas o Galo fez o jogo perfeito, que foi algo que a gente falava muito aqui ontem, né? O Galo precisa fazer um jogo perfeito, e ontem aconteceu. E além disso, ele foi também aquele jogador mais irônico, não é? Na hora de cobrar uma falta, na frente do Nátio Fernandes, ex-Galo, foi lá e aqueceu, aí depois chamou o Borja, porque eles jogaram juntos no Palmeiras, enfim. O Daverson sobrou em todos os aspectos da partida e quando foi substituído, a torcida justamente ovacionou. O Daverson reconheceu o trabalho dele. Agora... Pagou caro e, segundo o professor Galhardo, o River sofreu em todas as linhas, Eugênio Leal. Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez, Abel, companheiros, fãs de esportes. O River teve as dificuldades naturais de um jogo semifinal de Libertadores. Fora de casa. Exato. Com uma torcida que fez um lindo espetáculo antes da bola rolar, uma linda festa, botou um monte de fumaça no campo, foi difícil, demorou um pouco para dissipar, mas o Atlético com 5 minutos já estava colocando bola na rede. O gol foi anulado, mas é bola na rede, mostra o ímpeto, mostra a vontade, mostra a disposição. E o River, eu acho que o Galhardo, ele comete um equívoco, porque o time dele não está acostumado a jogar com 3 zagueiros. Não é como o River joga costumeiramente. E ele já entra no jogo mostrando ali um excesso de preocupação. E ele vai até o final com os 3 zagueiros, ele não tira em momento nenhum, né? E acho que teve uma dificuldade de leitura do time do River Plate para essa formação. O time ficou fragilizado em outras faixas do campo. E isso não resolveu a defesa, porque justamente havia uma dificuldade dos zagueiros ali de entenderem os espaços, a quem marcar. E a gente daqui a pouco até vai ver isso em mais detalhe ali. Teremos olho leal? Teremos. Coisa linda. Não dá para dizer que foi um jogo tranquilo, fácil. Não foi. O Atlético soube aproveitar a oportunidade que criou em outras partidas, até contra o Fluminense, que foi citado ali pelo Milito. O Atlético teve mais o controle do jogo. Sem dúvidas. Ontem não. Ontem o River tentou jogar, o River dificultou, exigiu muito do Atlético defensivamente, mas eu acho que entrou uma questão aí que foi de inteligência do Milito nas estratégias e a partir daí, e é claro, a estratégia aliada à execução, o Atlético consegue uma vitória muito importante, que ele deixa numa situação confortável para o jogo de volta, mas é claro que foi dito ali. Eu acho que esse jogo agora, esse resultado, ele tem os 2 lados da moeda. Ele, é óbvio, é uma enorme vantagem, muito positiva, mas você não pode se deixar levar pela vantagem, perder o foco. O Atlético vai precisar jogar muito mais concentrado no jogo da volta, muito mais equilibrado mentalmente, porque como não tem nada decidido, o jogo é na casa do River, dificuldades vão acontecer no meio do caminho, problemas dentro do campo, e o Atlético precisará estar muito focado, mais focado ainda do que se tivesse empatado, do que se tivesse vencido só por 1-0, porque você não pode se deslumbrar com a vantagem que construiu. Libertadores só quando termina.
Não tem nada ganho, mas está muito bem encaminhado, né? Na semifinais de Libertadores. Achei o Eugênio muito preocupado. Mas tem, muito com tem o pé no chão. Foi 3-0. Mas tem motivos. Esse não foi propriamente um jogo fácil. O Galo teve a felicidade, por exemplo, de fazer o segundo gol, exatamente no momento ali, que o River crescia, né? Que o jogo podia ficar chato. Sim. Então o Galo teve essa capacidade de reação. Nunca ninguém reverteu. Quantas defesas fez o Everson? Então, mas quantos jogos você já viu que o goleiro não fez defesa nenhuma e depois você perde com 2 espetadas no fim? Então, calma. Mas também não vi esse poderio todo. Eu tô mais pro lado do Abel, hein, gente? Já vi River Plate bem melhor do que esse, hein? Mas você sabe que na história da Libertadores nunca ninguém reverteu 3 de diferença em semifinal. Agora a gente já viu um mesmo River Plate. Galera, nas análises do eixo, isso aqui me mata, cara. Querer desmerecer a vitória do Galo. Queria que o Galo jogasse espetacularmente contra um River, que os caras estavam falando até ontem que era o bicho papão. Então, assim, o pessoal entra em muita controvérsia nas suas análises. Eu não entendo muito bem. Ou sei lá, se pega muito no pé do Galo, mas não sei. Queria que o quê? Que o Galo desse espetáculo e ainda metesse goleada numa semifinal. É semifinal, pô. É lógico que o jogo vai ser disputado. Sendo engolido em casa pelo Palmeiras, e eu acho que de todas essas semifinais, essa foi a mais perto de acontecer. 2020. E aí o River, surpreendentemente, engole o Palmeiras na casa do Palmeiras. Aquele dia o palmeirense sabe, o palmeirense que viu aquele jogo torceu muito, inclusive, pro VAR entrar em ação várias vezes. 2 vezes, né? 2 gols anulados. Entrando em ação, gols anulados. Corretamente anulados. Mas é só uma lembrança. A única coisa que o Galo não pode fazer é relaxar. Se o Galo seguir nessa atuada, ele estará classificado. A diferença é grande. Entre os dois times hoje, a diferença é grande. O repertório dos dois times hoje favorece o Galo. Só não pode relaxar. Só não pode dar sopa pro azar. Uma situação bem confortável. Sua análise do jogo, sua análise de Deivinho, da maravilha dos tempos modernos. Eu estava aqui nosso com amigo vocês João Gonzalez. quando essa alcunha foi criada. Da maravilha dos tempos modernos após os 2 gols dele contra o Fluminense nas quartas de final. E agora, novamente, 2 gols do Daverson, fazendo até mais do que eu pensaria em relação ao Dadá, por exemplo, porque assim, ele criou ontem, a finalização que o Celso ressaltou no segundo gol é muito difícil, muito difícil. O gol anulado, ele estava bem postado, tudo bem, estava um pouquinho à frente, mas assim, poderia ser um hat-trick do Daverson numa semifinal contra o River Plate, entende? E não só isso, conseguindo pifar o... E essa tranquilidade aí, Joãozinho? Quem te lembra essa tirada no goleiro, professor? Quem te lembra? Olha, eu posso estar exagerando, mas eu Maradona fez isso. Meu garoto. Sabe que o meu filho mais novo, Davizinho, falou assim, papai, porque semana passada eu mostrei os gols do Romário pra ele. Ele falou, você falou que só o Romário fazia assim de driblar o goleiro? Eu falei, calma. Não era comum driblar o goleiro antigamente. Eu falei, calma. Ronaldo Fenômeno tem 88 gols driblando o goleiro. Não era comum. Era comum e hoje está em extinção. Era comum pra quem sabe, né? Agora está em extinção esse tipo de gol. Só que assim, é muito interessante ver como o Daverson incorpora esse espírito de Libertadores. Poucos jogadores possuem esse poderio de entrar numa competição tão difícil contra um time argentino e conseguir ser tão catimbeiro quanto o River Plate. O Daverson ontem... Mais. ou mais, né? Ontem eu acho que o Daverson foi mais argentino na Libertadores do que os próprios argentinos. E ele foi o fator desequilibrante. Não só ele, como a gente precisa também dar valor às escolhas do Milito. Porque ele muda o time, a gente analisa o Galo que entrou em campo contra o Vasco, ele faz 2 alterações que surtiram muito efeito. Obviamente, o Daverson, que foi o cara do jogo, mas também o Fausto Vera, que é um cara que se reencontrou. Quando o Corinthians contrata o Fausto Vera, esperava esse Fausto Vera que tá jogando no Galo agora. O Milito é o pai do Vera. Né? É o pai do Vera. Se você lembrar, no Argentina... E o Daverson é o pai do River. Olha lá. Mas Abel, vou ser bem sincero pra você, cara, com você. Eu não vou cravar aqui, já está na final, mas eu acho que assim... É administrar legal, porque a vantagem é gigantesca. Eu entendo que precisa respeitar. O River Plate é um time completamente experiente em Libertadores. O Galhardo é um bom treinador, vai criar algumas peripécias para o jogo de volta, obviamente. Mas o time do Galo é melhor. É muito melhor que esse River Plate. O Celso lembrou o River Plate que foi casca grossa contra o Palmeiras em 2020, só que era um outro River, um River muito mais forte. Esse River ontem eu esperava muito mais. As opções do Galhardo não surtiram efeito, as do Milito surtiram efeito.
o Daverson foi o cara. Você falou de Maradona, eu lembrei do fenômeno da tiradinha dele ali no goleiro. E é impressionante você pensar que o cara, nos últimos 2 jogos, em fase final de Libertadores, ele tem 4 gols em 2 jogos. Olha, é surreal. O Daverson, eu estava falando, acho que estava falando até com o professor Celso. O Daverson me lembrou, guardadas as proporções, o Emerson Sheik na final contra o Boca da Libertadores de 2012, porque o Sheik, além de fazer 2 gols decisivos na final, ele infernizou a zaga do Boca. Ele encheu o saco dos caras. Ele mordeu o dedo daquele zagueiro do Boca, que eu não lembro o nome agora. É verdade. E o Daverson ontem, além dos gols e da assistência, ele, desculpa a expressão, ele encheu o saco dos jogadores do River o tempo inteiro. Ele fez muita... Como é que o pessoal fala? Alugou um triplex. Alugou um triplex na cabeça do... Não tem essa hoje? Ele fez foi ou não foi? Fez muita catinga, como diria o falecido presidente Vicente Mateus, jogador catingueiro. Eu vou fazer uma projeção pro Davinho. Catimbou, boa. Já que vocês estão falando de Dadá dos tempos modernos, Dadá Maravilha se torna Dadá definitivamente no Galo, quando ele faz um gol que vale o título brasileiro de 71, contra quem? Não lembro. Contra o Botafogo. Só vou deixar isso professor. no ar, tá? Peraí. Professor. Então, pra você, a final vai ser Galo e Botafogo, é isso? Só tô dando uma informação. Olha aí, Eugênio. Professor. Só tô dando uma informação. Olha, cara. E aí, torcida do Galo, será que teremos um confronto brasileiro aí? Tomara que o Galo esteja lá presente, né, galera? Eu não quero nem saber, não tenho preferência para quem passe, seja o Botafogo aí, ou seja o Peñarol. Vou te confessar que eu não tenho, assim, uma preferência, mas o que eu tô preocupado mesmo é com o Galo, né? 3-0 é uma boa vantagem, mas tem que chegar lá, tem que jogar com inteligência, além de jogar com regulamento, tem que jogar com muita inteligência, a pressão vai ser enorme, os caras vão vir babando pra cima do Galo, e quando os espaços podem abrir, o Galo pode se aproveitar das brechas. Mas assim, galera, o empate lá no Monumental tá ótimo, já classifica o Galo. E é o seguinte, galera, a gente jogou o jogo aí, né, ontem, né, que ficou 3-0. A gente vai pegar no sábado o Inter, às 19 horas. E na próxima terça-feira, no mesmo horário, nós vamos enfrentar aí o jogo de volta, que é o jogo 2 aí contra o River. Então, nesse jogo contra o Internacional, tem que poupar mesmo, tem que mandar ali quem não jogou nessa partida, quem tá descansado, e tentar garantir, sei lá, até um empate dentro de casa contra o Inter, que vem muito embalado. Não sei se é um mau resultado. Lógico que a gente quer a vitória, mas pensando em campeonato brasileiro e pensando nas Copas, o Galo tem que priorizar com certeza, porque já tá na final da Copa do Brasil contra o Flamengo e também tá muito bem encaminhada essa classificação aí para a final também da Copa Libertadores. E galera, vocês têm noção que a gente tá muito próximo de mais uma final de Liberta? Às vezes assim, acho que a ficha não cai, cara. Então, foi insano a partida de ontem. E é isso, galera. Podemos ter aí grandes conquistas nesse ano. Podemos também não ganhar nada, sim, pode. A gente pode chegar na final e não ganhar nada, mas só pelo que o Galo já apresentou no momento, já deixa a gente bem confiante que o Galo vai beliscar sim, galera. Se não beliscar se não beliscar os dois, vai beliscar pelo menos um título aí. E também quero saber de você, torcedor do Galo, tá confiante? Comenta o que achou do vídeo, se inscreva no canal. Não deixe de deixar o seu like antes de sair do vídeo. Não saia do vídeo ainda, galera. Tem mais vídeo aqui pra vocês. Um forte abraço e aqui é Galo.